Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua alma, na sua casa e na sua família. É sempre um grande privilégio eu poder me dirigir a você para o nosso momento devocional. Jesus é maravilhoso. O nosso texto de leitura nesse momento está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E o nosso destaque está no versículo 50, que diz: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Embora seja um texto bastante conhecido, todas as vezes que lemos, nós aprendemos uma nova lição. E uma das lições que eu quero compartilhar com você neste momento é a lição de que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos abençoados por Ele. A palavra de Deus diz que Jesus saía de Jericó, ele juntamente com seus discípulos, uma grande multidão o acompanhava. Onde o Senhor ia, sempre a multidão estava junto. E a palavra de Deus diz que à beira do caminho estava um homem cego, chamado Bartimeu. E aquele homem, por ter essa deficiência visual numa época que não era modernizada que nem agora, uma pessoa na época de Bartimeu, que era cego, ela não podia trabalhar. Então só lhe restava pedir esmolas. E era isso que aquele homem fazia, assentado à beira do caminho. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que quando ele ouviu que Jesus de Nazaré vinha, certamente ele ouviu o barulho, o ruído da multidão. Chamou alguém e falou: o que é que está acontecendo? Alguém falou: Jesus de Nazaré está vindo com seus discípulos e com uma multidão. Aquele homem não pensou duas vezes. A palavra de Deus diz que ele começou a clamar. Queridos, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, o clamor que sai do coração de uma pessoa, ela encontra o coração de Jesus. E por causa disso, muitas vezes, o inimigo tenta impedir o nosso clamor. Muitas vezes o inimigo tenta impedir a nossa oração. Porque o que esse homem cego estava fazendo era uma oração: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Olha só. E como é que aqui na época de Bartimeu os inimigos interferiram nesse clamor? O repreendendo e mandando que ele ficasse quieto. Olha só, pessoas ali à volta falavam: você acha que ele vai te ouvir? Fica quieto, cala a sua boca. Mas a palavra de Deus nos conta algo maravilhoso. Quanto mais o repreendiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, queridos, ele sabia que talvez aquela fosse a única oportunidade que ele estava tendo de ter um encontro com Jesus. E ele falou: eu não vou deixar que nada me roube essa oportunidade. Oh, aleluia! Você está tendo, querido, nesse momento, uma grande oportunidade. Não deixe ela passar. Qual é a sua necessidade? Talvez o inimigo fale: não adianta, você já clamou tanto, já orou tanto, já pediu tanto. Não, volte a clamar diante de Jesus.
Toque o coração dele com o seu clamor e com a sua oração. E a hora que você fizer o texto de leitura, você vai ver que Jesus, num dado momento, parou. E Jesus, além de parar, Jesus olhou para os discípulos e falou: chamem o Bartimeu, chamem esse homem que está aí gritando. Olha que coisa maravilhosa. As mesmas pessoas que o repreendiam, falando para ele ficar quieto, quando Jesus parou e falou: chama ele até aqui, chegou diante dele e falou: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Oh, aleluia! Eu digo para você neste momento: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. E quando Jesus chama é para abençoar. E a palavra de Deus diz, nós lemos aqui no texto base, e ele lançou de sobre si a sua capa. Aquela capa o identificava como um cego, como um mendigo. Quando ele levantou e acompanhou aqueles, que o chamavam, ele sabia que ele não ia precisar mais daquela capa. Isso é maravilhoso, isso é fé. E Jesus chegou, quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Amados, não importa se você já falou para o Senhor onde é a sua dor, fala novamente. Enquanto ela não for curada, fale novamente. Porque Jesus sabia que aquele homem era cego, Jesus sabia o que aquele homem queria, mas Jesus queria ouvir, Jesus queria testar a sua fé. Que queres que eu te faça? E ele não teve dúvida, o Bartimeu sabia o que ele queria. Mestre, que eu torne a ver. E Jesus olhou para ele e falou: vai, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele tornou a ver e começou a seguir Jesus estrada afora. Que testemunho de fé nós temos registrado nessa palavra. Muita gente fala: eu não aguento mais ouvir falar do cego de Jericó. Eu já ouvi pessoas falando: mas o cego de Jericó novamente? Mas eu digo para você, meu querido e minha querida que me ouve, quantas lições preciosas nós aprendemos cada vez que lemos esse texto. Não perca oportunidades de ser abençoado. Quando chegar na presença de Jesus, clame e não deixe que nada impeça o seu clamor. E Jesus pergunta para você nesse momento: o que queres que eu te faça? Mesmo que você já tenha dito um monte de vezes, fala mais uma vez: Senhor, é essa bênção que eu preciso. E receba, assim como esse cego recebeu, não apenas a visão física, mas ele recebeu também a visão espiritual, porque Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele foi salvo, ele passou a ser um seguidor de Jesus. Conta para Jesus o que é que você precisa e ele vai fazer infinitamente mais por você, pela sua casa e pela sua família. Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar essa palavra. Não se esqueça de abençoar outras pessoas por meio dessa palavra. Seja também um semeador de boas novas no reino de Deus. Em nome de Jesus.